Sejam muito bem-vindos e bem-vindas a mais um DNCast. Hoje aqui no MDEX, nossos queridos amigos Tonon e Rodrigo, é um grande prazer estarmos trazendo o podcast Doutores de Negócio para um evento tão extraordinário. E agora a gente vai ter um papo que eu adoro, porque a gente vai falar sobre estudo da face. Eu estou com a Clélia Midori aqui e ela fez todo um estudo junto com o Tonon de estratégias faciais. A formação e a trajetória dela, ela vai contar um pouco para a gente, para depois compartilhar como que nós médicos podemos nos beneficiar de toda essa metodologia que vocês implementaram. Seja muito bem-vinda. Obrigada. Primeiro eu quero agradecer esse espaço, é uma honra estar aqui do lado de vocês dois, um casal que inspira. E eu tenho muito para contar sobre a morfopsicologia, nosso novo método. Eu sou estrategista de linguagem não verbal, trabalho muito com morfopsicologia, então eu vou para a parte mais psicológica, né, desse não verbal, conseguindo entender e transmitir o que cada sinal do nosso rosto passa para cada um, né? Mas sempre começa em nós. A gente sempre está no mundo assim, eu quero ser mais forte, poderoso, mas e qual é a primeira sensação que nós temos quando nos observamos todos os dias no espelho, não é verdade? Muito legal. Vou começar te provocando um pouco, tá tudo bem? Claro, fica à vontade. Eu queria saber de você, né? Se tem alguma relação, vai ter, mas o quanto tem de relação, por exemplo, o perfil do Não Minta Pra Mim oficial, né? Porque é uma coisa bastante, ou a expressão o corpo fala, até onde isso está realmente conectado diretamente com o que vocês desenvolvem, com o que você desenvolve, ou não, são coisas completamente diferentes. São coisas complementares, vamos dizer assim, porque a morfopsicologia ela é embasada na fisionomia, né, que começa com Aristóteles ali, então grandes mestres que dentro da medicina vocês estudam bastante. Então, a grande diferença é uma ligação mais morfológica com o psicológico do que só com as microexpressões, por exemplo, o posicionamento. Isso conta, assim, uma história, né? Aí quando a gente senta assim, ou quando a gente tá diferente, isso traz uma mensagem. Mas é muito sobre nós já nascemos de uma forma que tem relação com o nosso comportamento. E ao passar dos anos, o nosso rosto carregará essa história. Então, por isso que, na minha visão, um pouco mais profundo, vamos dizer assim. Eu lembro, assim, momentos, Clélia, de pacientes que eram retrognatas, né, com queixinho muito retraído, naturalmente elas serem mais tímidas e mais tímidos. E depois que a gente faz o embelezamento, a gente tem a nossa metodologia lá, que é o embelezamento respeitoso, e esse reposicionamento do mento, a autoridade, a transmissão de autoridade dessas pessoas muda completamente. Isso é muito falado no visagismo, né? Muito, doutora. E é interessante porque a projeção do mento, ela é fundamental para que essa pessoa tenha mais desejo, mais vontade pela vida. Tá? E se a gente começa a marcar mais a mandíbula também, essa pessoa vai ter um pouco mais de ação. Mas precisamos, às vezes, ter um certo cuidado aí. Agora eu que vou apimentar um pouco esse papo, com, às vezes, um volume a mais labial, vamos dizer assim. Porque se o mento está mais projetado, pode gerar até uma compulsão alimentar, uma compulsão sexual, né? Então, olha só a importância desse tema que a gente do equilíbrio, né? Tudo equilíbrio na vida. Interessante porque a gente gosta muito de estudar essa parte de comportamental, né? Tem até uma pesquisa que foi feita uma pesquisa seguinte: estudaram os bilionários atuais, né? Os bilionários do mundo de hoje. E eles viram que 85% deles fizeram o seu dinheiro, não é dinheiro de família, só 15% é dinheiro de família. E aí eles pesquisaram para ver qual era a característica que eles tinham todos em comum. E a característica é que todos eles liam 50 livros por ano. Olha que interessante. Então eles têm um perfil comportamental de buscar o conhecimento e o estudo. E aí, quando a gente vai estudando essa parte comportamental, uma das coisas que Tony Robbins fala muito é que existe a questão de que o nosso cérebro dá ordem para o corpo, mas a gente consegue inverter essa via e fazer com que o nosso corpo dê uma ordem para o nosso cérebro. E a Bárbara é mestre nisso, né, amor? Ela está sempre trazendo isso. E eu acho que é mais ou menos por isso, né? Mais ou menos nessa linha que você está me falando. Por exemplo, se eu tenho um mento assim, eu influencio o comportamento nesse sentido. Você consegue dar outros exemplos, por exemplo, para a gente entender isso?
Sem dúvida. E eu acredito que serão casos que vocês já devem ter recebido bastante no consultório. O nariz representa os nossos relacionamentos. Então, às vezes chega um paciente que tem muita dificuldade com relacionamentos, já teve alguns traumas ali e parece que nenhum nariz fica bom. Parece que a pessoa nunca está satisfeita, né? Por quê? O grande gatilho da morfopsicologia é sempre os 3 primeiros segundos quando a gente se observa no espelho ou na câmera, né? Porque depois que veio a pandemia, todo mundo falou sobre efeito zoom. Ali na palestra eu entrei e o pessoal achou que era muito sobre o embelezamento, mas na verdade o tempo inteiro que a gente se olha, nós estamos ativando esses receptores. E aí pensar que alguém tem uma dificuldade de relacionamento e está olhando aquele nariz, que tem algum corte de trauma, isso vai afetar ainda mais esse sentimento da pessoa. Isso você fala da paciente que faz múltiplas cirurgias plásticas e não consegue... Interessante, isso é muito real, né, amor? A gente tem várias pacientes que têm múltiplas rinoplastias e que têm muita dificuldade. Olha que interessante. Ou rinomodelação, ou rinoplastia, ou as duas coisas, e você vê que, poxa, a pessoa é insatisfeita sempre, cronicamente. Exato. E na maioria das vezes vai ter que tratar numa psicóloga, né? Constelar, enfim, vai depender da vertente que a pessoa gosta. Um detalhe bem interessante, assim, é que a gente sempre tem uma mão mais poderosa, que geralmente é a mão que a gente escreve. Eu sou canhota, por exemplo. Então o lado esquerdo do meu rosto representa o meu agora. E sempre tem uma janela de 4 anos mais ou menos. O meu lado direito, logo, é o meu passado. E aí também a gente consegue entender a mais se a pessoa está numa linha de evolução, né? Porque sempre existe um lado que é mais alto do que o outro. Sim, isso o Márcio aborda muito em cirurgia, principalmente de mama, que ele faz essa comparação. A gente aborda na cefalometria muito também. Perfeito. Então, entender que no visagismo traz muito o lado do pai e da mãe, e da morfopsicologia o do passado e do presente. Então, quando a gente começa a olhar dessa forma, às vezes o nariz está apontando para um lado, aí percebe que está apontando para o lado do passado. Aí que a gente começa a conversar com o paciente, percebe que é uma pessoa um pouquinho rancorosa, vamos dizer assim, porque está sempre olhando ali para o... O futuro costuma ser da mão dominante. E o passado da mão... Futuro, o lado dominante é o presente. Exato. O presente, não tem futuro, é presente... tá bom. O futuro quem determina somos nós, né? Isso é outra coisa que a gente vai aprendendo, né? Que não é o que acontece conosco que determina o nosso futuro, mas as decisões que a gente toma diante daquilo que acontece conosco. Né? Perfeito. E como foi essa trajetória? Como que você chegou nesse lugar, né? Nesse lugar da curiosidade de estudar esses comportamentos faciais, esse fundamento da face do ser humano? Como que foi que isso chegou? Para começar, eu venho de uma família de médicos, eu fui a única que não fiz medicina, então para mim é muito comum todas as falas e nomes mais técnicos, às vezes tento fugir porque eu falo assim, não, eu não sou médico, eu não posso falar desse jeito. Mas eu acabei seguindo um outro caminho. Eu tenho como formação Relações Internacionais, depois eu fui fazer Ciências Políticas no Canadá, eu estudava para diplomacia, morei um tempo na Bélgica, e aí eu sempre tive muita facilidade com esse não verbal, sempre fui desde criança, muito observadora. É como se eu fosse até mais sensível, então às vezes ficava em lugares mais coloridos ou com formas mais pontiagudas, eu me sentia mal. E minha mãe, que é uma mulher muito detalhista, ela percebeu desde eu muito jovem e foi instigando isso em mim. Ela percebeu que eu não era tanto da fala. Agora eu falo, tá? Mas não é nato pra mim. Então... duas aqui. Eu também não. E você fala muito bem. Enfim. Desenvolvi. Desenvolvimento. Eu também muito, até hoje, inclusive. Então, eu sempre tive essa predisposição a esse não verbal. E dentro da carreira diplomática, tem uma linha muito forte nas negociações. E eu sempre fui muito mais jovem do que as pessoas que estavam comigo. E na Bélgica eu fazia leituras corporais em grandes negociações, né? Negociações de Estado. O Tonon sempre fala isso e eu não posso falar porque eu tenho assinado que é algo, né? É secreto, mas eu realmente lia as pessoas. E aí o que eu comecei a entender? Eu queria me aprofundar não só nessa parte do gestual, porque isso, depois de um tempo, a gente aprende a fazer algo que é mais intencional. Mas na morfopsicologia, eu entendia que eu teria algo a mais para o quê?
tá, mesmo essa pessoa me contando a história da vida dela assim, eu entendo que eu posso ter que essa pessoa pode ter um trauma diferente ali e a gente pode captar para negociar de alguma outra forma, tá? É sempre pro bem, claro. Sim. Então, com isso eu fui me aprofundando. Então, todos os meus métodos têm muita neurociência, semiótica, morfopsicologia, bases bem sólidas que estudam e trazem mais um olhar para esse comportamento humano que tem sido, principalmente ultimamente, muito copiado e colado, assim, né? Então, esse método mesmo, meu e do Dr. Tonon, o Life Map Facial, vem muito com esse olhar de entender mais a individualidade, porque me digam vocês dois, né? Eu acredito que vocês atendem muitos pacientes que às vezes chegam ou com eu aspiracional muito forte e não necessariamente tem relação com essa pessoa, não tem harmonia ali. Ou então a pessoa vem sem saber nada, assim, eu não sei o que eu quero fazer, mas eu quero fazer algo, né? Conseguir fazer uma avaliação mais profunda, entendendo às vezes esse não verbal que a pessoa não conseguiu falar, com certeza pode ser um grande diferencial na nossa visão. Muito legal. E vocês pretendem trazer isso com uma metodologia de passo a passo? Vocês vão implementar isso em formato de curso? Como que vocês vão trazer isso para o mercado? Perfeito. A gente já gravou, então, já tem um formato de infoproduto. Eu começo contando de forma mais profunda toda a história da fisionomia, da morfopsicologia, embasando bastante, porque não só por ser uma apaixonada por história, né, mas eu acredito que quando a gente entende como tudo nasceu, a evolução de tudo isso fica muito mais clara. E aí depois o Dr. Tonon chega de uma forma mais prática para implementar, vamos dizer assim. Então vai ter módulo que só tem eu, só tem ele, nós dois juntos, principalmente eu trazendo dentro dos atendimentos que nós estamos fazendo, a gente começa com essa na análise morfopsicológica e aí depois ele faz os procedimentos. E aí o intuito é, claro, fazer a leitura adequada, poder acessar a pessoa da melhor maneira possível para ela, para tratar de uma maneira mais profunda e não apenas estética, digamos assim. Exatamente, é um pré do embelezar. Sim, é um pre-assessment para poder embelezar da melhor maneira para ela, mas não só pensando na estética, né? Exatamente. E aí a minha pergunta é, através disso, a ideia é, além de embelezar, influenciar no comportamento, posicionamento e em toda a trajetória de vida dela também? É essa a ideia? Sim, porque assim, quando a gente olha a base do embelezar com o visagismo, tem muita coisa que fica faltando na nossa visão, né? Porque é muito mais voltado para um posicionamento, para a mensagem que a pessoa deseja transmitir. Que é o que a gente tem de conhecimento hoje, né? A cefalometria e o visagismo, quem estuda, quem ama, e é uma paixão minha, é onde a gente consegue ir. Então, o posicionamento que a pessoa quer ter perante a família, a sociedade, na sua autoanálise, é até onde a gente consegue ir hoje. Não, e é perfeita essa abordagem, ainda mais no mundo que estamos vivendo hoje, né? Que em todas as profissões, sim, é necessário que a gente tenha mais intencionalidade, entenda exatamente qual mensagem a gente transmite. Mas a gente volta e traz ainda mais força para esses dois grandes métodos para trazer essa unicidade, porque quando as pessoas elas já estão de uma forma, outras chegam como uma forma de pertencimento falando, eu também quero igual, eu também quero igual. Mas conseguir em tão pouco tempo conhecer o paciente ali para entender, o visagismo traz isso para ter uma harmonia que é fantástico, mas a morfopsicologia também traz pensando e visando o seu bem-estar. Muito lindo, muito legal. Foi um grande prazer pra gente te conhecer. O Rodrigo tinha falado que eu me apaixonaria por ti. Ele falou, tu vai te apaixonar por ela. E com certeza acho que você agrega muito pro nosso mercado, agrega muito aquilo que a gente pode entregar pros pacientes. Parabéns pela tua trajetória, pela tua formação. A gente quer ter a oportunidade de te ter outras vezes com a gente no nosso podcast, né, amor? E eu queria te fazer assim, para encerrar, uma pergunta. Uma coisa que seja sua, que talvez ninguém ou pouquíssimas pessoas conheçam e que você possa falar num podcast e que influenciou fortemente a te tornar aquilo que você é hoje. Olha, eu vou falar uma coisa inédita. Olha só. Inédita, não, assim, super, só assim, os meus pais, a minha irmã e meu marido sabe.
Eu era gaga. Ai, que lindo! Eu tinha uma disfluência na fala aguda dos meus 4 aos 12 anos de idade. Eu quase não conseguia pronunciar meu nome. Olha que legal. Isso veio, enfim, por conta de um abuso e eu fui entendendo muito mais esse não verbal por conta disso, porque quem não fala, o não verbal grita, né? Isso, fantástico. Que legal, obrigado por compartilhar conosco. É certamente marcante e estimulante para muitas pessoas, né? Sabe o que a gente compartilha? O que está curado, né? Exato. O que está curado a gente compartilha. Exatamente. Obrigada por esse espaço. Para mim é um privilégio estar aqui no meio de vocês dois. Espero vê-los em breve. Com certeza. E a gente espera vocês, gente, num próximo episódio do DNCast. Aguarde mais por tudo que está por vir. Até a próxima. Até lá.